Um faltou, fica no singular. Dois faltaram, fica no plural. Com as expressões perto de, cerca de, menos de, mais sujeito no plural, verbo no plural. Perto de 100 pessoas compareceram ao evento. Com as expressões a maioria de, a maior parte de, uma porção de, a metade de, o verbo concorda no singular ou no plural. A maioria dos alunos chegou. Chegou concorda com maioria. A maioria dos alunos chegaram. Chegaram concorda com dos alunos. Com a expressão um dos que, o verbo fica tanto no singular quanto no plural. Ele é um dos que mais estuda. Estuda concorda com um. Ele é um dos que mais estudam. Estudam concorda com dos. Com os verbos soar, som, bater e dar, indicando horas, o verbo concorda com o sujeito, numeral ou não. Deu 7 horas o relógio da igreja. O verbo concorda com o sujeito, relógio. Então é só inverter. O que deu? O relógio da igreja deu 7 horas. Deram 7 horas no relógio da igreja. Então preste atenção que na oração de cima o relógio da igreja é sujeito. No relógio da igreja, o que eu tenho? O local. Então, o verbo concorda com o sujeito horas agora. 7 horas deram onde? No relógio da igreja. Com porcentagem. O verbo concorda com o numeral ou com o substantivo sem que haja determinantes expressos. Caso contrário, o verbo fica no plural. Exemplo, 95% da população brasileira reprova a impunidade. Então, da população brasileira, reprova, singular. 95% da população brasileira reprovam. O verbo agora concorda com a porcentagem. Os 95% da população brasileira reprovam. O verbo concorda com o artigo que determina. Substantivos próprios no plural com artigo, o verbo vai para o plural. Sem artigo, o verbo pode ficar no singular. Os Estados Unidos são imbatíveis. Estados Unidos é imbatível. Nomes de obras literárias com determinantes expressos, o verbo fica no plural. Os Lusíadas são de Camões. Exercício. Técnico em Contabilidade Infraero, Fundação Carlos Chagas, 2011. O verbo, que também poderia estar flexionado no singular, sem prejuízo para a correção e a lógica do segmento, está grifado em. Então, o verbo, ele está flexionado, ele está concordando com o sujeito. Qual é a situação que ele pode ficar, tanto no singular quanto no plural? Alternativa A. O exercício torna essa barreira mais porosa, permitindo que tais fatores de crescimento atravessem a barreira. Então, resolução. Tais fatores atravessem. O que atravessem? Tais fatores. O meu sujeito está no plural, portanto, o meu verbo só pode permanecer no plural. Alternativa B. Agora sabemos que novos neurônios são primordialmente produzidos em uma área minúscula do hipocampo chamado giro denteado. Novos neurônios são, novamente, o verbo só pode permanecer no plural, pois o seu sujeito está no plural. Alternativa C. Sabemos que metade das novas células morrem. E aí eu tenho a resposta correta. Metade das novas células, com as expressões a maioria de, a maior parte de, uma porção de, a metade de, o verbo concorda no singular ou no plural. Metade das novas células morrem, e morrem concorda com novas células. E metade das novas células morre concorda com metade. Alternativa D. Os músculos produzem concorda com os músculos, portanto o verbo só pode permanecer no plural. E alternativa E, os exercícios levam concorda com o seu sujeito exercícios, portanto o verbo fica conjugado no plural.
Segundo exercício, agente administrativo judiciário, VUNESP 2011. Considerando a concordância das palavras, assinale a alternativa correta. Ismael, irmão, ao anoitecer, ia para a escola. Quem ia? Ismael e o irmão. Eles. Então, a alternativa A está incorreta. Eles iam. Ouvimos comentários bem esquisitos sobre este costume. Então, esquisito não está concordando com comentários. Alternativa incorreta. Alternativa C. Hoje houve 2 jogos na quadra de esportes. O verbo haver, no sentido de existir ou de tempo decorrido, é um caso de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Portanto, o verbo deve permanecer na terceira pessoa do singular. E a resposta correta. Alternativa D. Foram ruins as notícias divulgadas na escola. Incorreto. As notícias divulgadas na escola foram ruins. E a alternativa E. Alguns alunos daquela escola costumavam conversar no corredor. Quem costumava conversar? Alguns alunos. Então, costumavam. Pontuação. Uso da vírgula. A vírgula serve para separar o nome de localidades das datas. Tupã, 26 de dezembro de 2011. Para separar vocativo. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Para separar aposto. Renata, professora de língua portuguesa, fará uma palestra amanhã no auditório da faculdade. Para separar expressões explicativas, retificativas, ou seja, com as locuções isto é, aliás, além, por exemplo, além disso e então. O professor não pôde dar aula hoje. Aliás, não quis dar aula. Para separar orações coordenadas assindéticas, sem síndeto, ou seja, sem conjunções. Vim, vi e venci. Para separar orações coordenadas sindéticas, síndeto, conjunção, exceto as conjunções e e nem. Ora ria, ora chorava. Para separar orações adjetivas explicativas. Os alunos que não estudaram não passaram no concurso. Os alunos, os quais não estudaram, o que substituto de os quais, seu antecedente, os alunos, pronome relativo, portanto, oração adjetiva, entre vírgulas, explicativa. Com polissíndetos, ou seja, várias conjunções, repetição de conjunção, e, nem e etc. E ria, e chorava, e dançava, e gritava, e falava sozinha, e estava louca, e gritava com as paredes da casa. Para separar o adjunto adverbial. Aqui, nesta escola, estuda-se muito. Atenção! Não se separa sujeito e predicado, nem verbo dos objetos e nem complemento nominal ou adjunto adnominal com vírgulas. O pobre cachorro morreu, sujeito e predicado. Quem morreu? O pobre cachorro. Então, a única situação que precisa ter o máximo de cuidado é que não pode, o pobre cachorro, vírgula, morreu. Mas eu posso intercalar entre o sujeito e o predicado um adjunto adverbial, um aposto, o pobre cachorro, vírgula, ontem, vírgula, morreu. Aí eu estou adicionando uma informação e não separando o sujeito e predicado. Tenha cuidado. Uso do ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Os pássaros têm asas e voam. E aí eu vou continuar o assunto. Os animais têm patas e andam. Que tens feito do teu pensamento? E o ponto e vírgula também serve para separar os itens de um decreto, uma lei, de uma sequência. Então, exemplo, artigo 506, o parágrafo para a interposição do recurso, aplicável em todos os casos do disposto no artigo 184 e seus parágrafos, contar-se-á da data.
da leitura da sentença em audiência, da intimação às partes, quando a sentença não for proferida à audiência, da publicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial. 2 pontos. Para iniciar uma enumeração, antes de uma citação, para iniciar a fala de uma pessoa ou um personagem, para indicar esclarecimento, um resultado ou resumo do que já foi dito. Exercício. Agente Administrativo Judiciário, VUNESP, 2011. Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está correto. Então, principal regra, não se separa sujeito e predicado por vírgula, assim como o verbo do objeto. Então, resolução. Resposta correta, alternativa D. Vejamos como foi feito. Ismael, após as aulas, percorreu o pátio, todo o jardim e a quadra. Pergunta antes do verbo, eu quero saber o sujeito. Quem percorreu? Ismael. Quando? Após as aulas. Então, notem que há uma vírgula depois de Ismael e depois de aulas. Então, eu tenho um adjunto adverbial deslocado entre o sujeito e o predicado. Ismael percorreu o quê? O pátio, todo o jardim e a quadra. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, o objeto direto, enumerando o pátio, vírgula, todo o jardim e a quadra. Portanto, a resposta correta é a D. Segundo exercício, soldado masculino da PM, São Paulo, VUNESP, 2011. Assinale a frase cuja pontuação está correta. A. O evento que ocorreu em Porto Alegre no dia 22 de março de 2011 foi extremamente organizado. Qual que é o erro? Na alternativa A, o evento que ocorreu em Porto Alegre. Eu posso ou não ter vírgula, o evento, vírgula, que ocorreu em Porto Alegre, vírgula, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, o qual, sem vírgula, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Em Porto Alegre, vírgula, no dia 22 de março de 2011, eu tenho uma data, foi extremamente organizado. Amanhã, vírgula, lembre-se de que há contas para pagar. Então, a alternativa também está incorreta. C, resposta correta. As chuvas, vírgula, as quais, então o que? Um pronome relativo, seu antecedente, chuvas, causaram vários transtornos à cidade. Então, entre vírgulas, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. As chuvas diminuirão em abril. D. Se ele vier aqui e procurar por mim, vírgula, diga-lhe que eu encontrarei às 18 horas. E ontem, vírgula, senhor Ricardo, vírgula. O que eu tenho aí? Um vocativo. Recebemos a visita de um importante cliente aqui na empresa. Redação oficial. Conceito. Entende-se por redação oficial o conjunto de normas e práticas que devem reger a emissão dos atos normativos e comunicações do poder público, entre seus diversos organismos ou nas relações dos órgãos públicos com as entidades e os cidadãos. A redação oficial inscreve-se na confluência de 2 universos distintos. A forma rege-se pelas ciências da linguagem, morfologia, sintaxe, semântica, estilística, etc. O conteúdo submete-se aos princípios jurídico-administrativos impostos à União, aos estados e aos municípios, nas esferas dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Pertencente ao campo da linguagem escrita, a redação oficial deve ter as qualidades e características exigidas do texto escrito, destinada à comunicação impessoal, objetiva, clara, correta e eficaz. A redação oficial deve observar o padrão culto do idioma, quanto ao léxico, seleção vocabular, a sintaxe, estrutura gramatical das orações e a morfologia, ortografia, acentuação gráfica e etc. Não cabem também nos textos oficiais coloquialismos, neologismos, regionalismos, bordões da fala e da linguagem oral, bem como as abreviações e as imagens sígnicas comuns na comunicação eletrônica.
Características: impessoalidade e objetividade, formalidade e padronização, concisão e clareza, uso correto dos pronomes de tratamento. Emprego dos pronomes de tratamento. As normas a seguir fazem parte do Manual de Redação da Presidência da República. Vossa Excelência é o tratamento empregado para as seguintes autoridades: do Poder Executivo, Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministros de Estado, Governadores e Vice-Governadores de Estado e do Distrito Federal, Oficiais Generais das Forças Armadas, Embaixadores, Secretários Executivos de Ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial, Secretários de Estado dos Governos Estaduais, Prefeitos Municipais. Do Poder Legislativo, deputados federais e senadores, ministro do Tribunal de Contas da União, deputados estaduais e distritais, conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais, presidentes das câmaras legislativas municipais. Do Poder Judiciário, ministros dos tribunais superiores, membros de tribunais, juízes, auditores da Justiça Militar. Vocativos. O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes de poder é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo respectivo. Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional. Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. As demais autoridades devem ser tratadas com o vocativo senhor ou senhora, seguido do respectivo cargo: senhor senador, senhora senadora, senhor juiz, senhora juíza, senhor ministro, senhora ministra, senhor governador, senhora governadora. Endereçamento. De acordo com o Manual de Redação da Presidência, no envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por Vossa Excelência deve ter a seguinte forma: a Sua Excelência, o Senhor Fulano de Tal, Ministro de Estado da Justiça, Brasília, Distrito Federal. Vossa Senhoria é o pronome de tratamento empregado para as demais autoridades e para particulares. O vocativo adequado é Senhor Fulano de Tal, Senhora Fulana de Tal. No envelope deve constar do endereçamento ao Senhor Fulano de Tal, Rua ABC, número 123, o CEP, Curitiba, Paraná. Vossa Magnificência é o pronome de tratamento dirigido a reitores de universidade. Corresponde-lhe o vocativo Magnífico Reitor. Vossa Santidade é o pronome de tratamento empregado em comunicações dirigidas ao Papa. O vocativo correspondente é Santíssimo Padre. Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima são os pronomes empregados em comunicações dirigidas a cardeais. Os vocativos correspondentes são Eminentíssimo Senhor Cardeal ou Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal. Nas comunicações oficiais para as demais autoridades eclesiásticas são usados Vossa Excelência Reverendíssima para arcebispos e bispos, Vossa Reverendíssima ou Vossa Senhoria Reverendíssima para monsenhores, cônegos e superiores religiosos, Vossa Reverência para sacerdotes, clérigos e demais religiosos. Fechos para comunicações. Respeitosamente, para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República. Atenciosamente, para autoridades de mesma hierarquia. Ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, que atenderem a rito e tradição próprios, devidamente disciplinados no Manual de Redação do Ministério das Relações Exteriores, diz o Manual de Redação da Presidência da República. A utilização dos fechos, respeitosamente e atenciosamente, é recomendada para os mesmos casos pelo Manual de Redação da Câmara dos Deputados e por outros manuais oficiais. Já os fechos para as cartas particulares ou informais ficam a critério do remetente, com preferência para a expressão cordialmente,
para encerrar a correspondência de forma polida e sucinta, ou de hierarquia inferior. Identificação do signatário. Conforme o Manual de Redação da Presidência da República, com exceção das comunicações assinadas pelo Presidente da República, em todas as comunicações oficiais devem constar o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo de sua assinatura. A forma da identificação deve ser a seguinte: espaço para assinatura, nome, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Novamente, um outro cargo, espaço para assinatura, nome, Ministro de Estado da Justiça. Para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada do expediente. Transfira para essa página ao menos a última frase anterior ao fecho. Alerta o manual. Padrões e modelos. O padrão ofício. O Manual de Redação da Presidência da República lista 3 tipos de expediente, que, embora tenham finalidades diferentes, possuem formas semelhantes. São o ofício, o aviso e o memorando. A diagramação proposta para esses expedientes é denominada padrão ofício. O ofício, o aviso e o memorando devem conter as seguintes partes: tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que os expede. Exemplos: ofício 123, aviso e memorando. Local e data devem vir por extenso com alinhamento à direita. Exemplo: Brasília, 20 de maio de 2011. Assunto: resumo do teor do documento. Exemplos: assunto: produtividade do órgão em 2010. Outro exemplo: necessidade de aquisição de novos computadores. Destinatário: o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. No caso do ofício, deve ser incluído também o endereço. Introdução, que se confunde com o parágrafo de abertura, na qual é apresentado o assunto que motiva a comunicação. Evite o uso das formas tenha a honra de, tenho o prazer de, cumpre-me informar que, empregue a forma direta. Desenvolvimento, no qual o assunto é detalhado. Se o texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior clareza à exposição. Conclusão, em que é reafirmada ou simplesmente reapresentada a posição recomendada sobre o assunto. Os parágrafos do texto devem ser numerados, exceto nos casos em que estes estejam organizados em itens ou títulos e subtítulos. Quando se tratar de mero encaminhamento de documentos, a estrutura deve ser a seguinte: introdução. Deve iniciar com referência ao expediente que solicitou o encaminhamento. Se a remessa do documento não tiver sido solicitada, deve iniciar com a informação do motivo da comunicação, que é encaminhar, indicando a seguir os dados completos do documento encaminhado. Tipo, data, origem ou signatário e assunto de que trata, e a razão pela qual está sendo encaminhado, segundo a seguinte fórmula. Em resposta ao aviso número 112, de 10 de fevereiro de 2011, encaminho anexa cópia do ofício número 34, de 3 de abril de 2010, do Departamento Geral de Administração, que trata da requisição do servidor fulano de tal. Desenvolvimento. Se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a respeito do documento que encaminha, poderá acrescentar parágrafos de desenvolvimento. Em caso contrário, não há parágrafos de desenvolvimento em aviso ou ofício de mero encaminhamento. Fecho, assinatura, identificação do signatário. Forma de diagramação. Os documentos do padrão ofício devem obedecer a seguinte forma de apresentação. Deve ser utilizada a fonte Times New Roman de corpo 12 no texto em geral, 11 nas citações e 10 nas notas de rodapé. É obrigatório constar a partir da segunda página o número da página. Os ofícios, memorandos e anexos destes poderão ser impressos em ambas as faces do papel,
Neste caso, as margens esquerda e direita terão as distâncias invertidas nas páginas pares, margem espelho. Não deve haver abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúsculas, sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer outra forma de formatação que afete a elegância e a sobriedade do documento. A impressão dos textos deve ser feita na cor preta em papel branco. A impressão colorida deve ser usada apenas para gráficos e ilustrações. Todos os tipos de documento do padrão ofício devem ser impressos em papel do tamanho A4. Aviso e ofício, comunicação externa. São modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. A única diferença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente por ministros de Estado para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si, e no caso do ofício, também com particulares. Quanto à sua forma, aviso e ofício seguem o modelo do padrão ofício, com acréscimo do vocativo que invoca o destinatário, seguido de vírgula. Excelentíssimo senhor presidente da República, vírgula. Senhora ministra, vírgula. Senhor chefe de gabinete, vírgula. São alguns exemplos. Devem constar do cabeçalho ou do rodapé do ofício as seguintes informações no remetente: nome do órgão ou setor, endereço postal, telefone e endereço de correio eletrônico. Memorando ou comunicação interna. O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Pode ter caráter meramente administrativo ou ser empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes e etc., a serem adotados por determinado setor do serviço público. Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Para evitar desnecessário aumento do número de comunicações, os despachos ao memorando devem ser dados